A suástica foi roubada por Hitler em 1925, que a girou 45 graus e a colocou dentro de um círculo branco sobre fundo vermelho, formando o infame símbolo nazista. Mas as cores não eram aleatórias. O vermelho, branco e preto evocavam a antiga bandeira imperial alemã, desafiando abertamente os tons preto, vermelho e dourado da República de Weimar. E a águia do antigo símbolo nazista também não era nova. Tinha duas versões. A Parteiadler olhava para a esquerda e representava o Partido Nazista, enquanto a Reichsadler olhava para a direita e servia como emblema nacional da Alemanha. Mas essa águia se originou com o Sacro Império Romano Germânico, que por sua vez a copiou do estandarte de águia do exército romano, simbolizando força e unidade. Com o tempo, apareceu nos brasões dos cavaleiros teutônicos e do Reino da Prússia, tornando-se um símbolo da unidade alemã antes de os nazistas a modificarem. No entanto, a suástica, antes de ser roubada, já havia aparecido na Alemanha em 1907, na bandeira da Ordem dos Novos Templários, uma sociedade secreta nacionalista austríaca. Mas a suástica é muito mais antiga do que isso. Tem raízes antigas na Índia, onde representava sorte e bem-estar. A palavra suástica vem do antigo idioma sânscrito, que significa propício para o bem-estar. No hinduísmo, budismo e jainismo, é um símbolo espiritual positivo. A suástica também apareceu na Grécia Antiga para Zeus, em Roma para Júpiter e na mitologia nórdica para Thor. Tribos nativas americanas, como os Navajos e os Hopis, a usavam como amuleto da sorte. Até mesmo a 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos tinha um distintivo de ombro com uma suástica. Apesar de sua história global como símbolo de positividade, o uso nazista por 20 anos deixou uma mancha duradoura no símbolo. As duplas runas da vitória tornaram-se o símbolo temido da Schutzstaffel, que significa Corpo de Defesa, a força paramilitar nazista criada em 1933 pelo comandante Walter Heck. O design apresentava duas runas SIG, dispostas como raios com um profundo duplo significado. Não apenas representavam as iniciais das SS, mas também o grito de guerra, Vitória, Vitória, originária do alfabeto rúnico. A runa SIG, que simbolizava o sol, foi reinterpretada pelos místicos Völkisch como um emblema da vitória. Os nazistas adotaram esse símbolo para as SS, transformando-as no braço aterrorizante do regime, responsável por atrocidades e vigilância em toda a Europa ocupada. A caveira das SS teve origem na tradição militar prussiana. Associada pela primeira vez aos Hussardos da Morte prussianos, uma unidade de cavalaria de elite, também foi usada por membros da família imperial alemã. Durante a Primeira Guerra Mundial, apareceu como um emblema de regimento e depois foi adotada pelos paramilitares Freikorps, que se opunham ao comunismo na Alemanha do pós-guerra sob a República de Weimar. O 5º Regimento de Cavalaria manteve o Totenkopf, continuando sua herança de cavalaria imperial. Nos primeiros anos do nazismo, foi utilizado pela unidade de guarda-costas pessoal de Hitler, a Stabswache, que evoluiu até se tornar a Schutzstaffel. As SS adotaram um emblema para seus bonés, especialmente para sua unidade Totenkopfverbände, que era responsável pelos campos de concentração nazistas. O exército regular da Alemanha nazista também o utilizou como insígnia nos uniformes. O gancho de lobo é um símbolo heráldico originário da Alemanha medieval e do leste da França. Inspirado nas armadilhas para lobos usadas na Idade Média, o símbolo apresenta um gancho em forma de Z, frequentemente estilizado, com uma barra horizontal central, que pode ser invertida ou girada. Em seu uso inicial, acreditava-se que o gancho de lobo possuía poderes mágicos e que afastava lobos. Aparecendo em estandartes medievais e selos de cidades, no século XV, chegou a se tornar um símbolo de liberdade e independência alemãs, associado às revoltas camponesas e à Guerra dos 30 Anos. Durante a era nazista, o gancho do lobo foi adotado por grupos nazistas, sendo particularmente utilizado pelas Waffen-SS e suas divisões. Hoje em dia, o símbolo está especialmente vinculado a grupos neonazistas, como as Nações Árias, que utilizaram uma variação do gancho de lobo, substituindo a barra transversal por uma espada. Símbolos rúnicos. Os símbolos utilizados pela Schutzstaffel de 1920 até 1945 foram exibidos em bandeiras, uniformes e outros artigos. Representavam aspectos da ideologia nazista e do misticismo germânico, bem como virtudes idealizadas nos membros das SS.
Algumas das runas principais foram a runa Odal, que representa a herança e a terra. Simbolizava o objetivo das SS de manter a pureza racial. Hoje em dia, está ligada à supremacia branca e é usada por grupos como o Movimento Nacional Socialista Americano ou a Vanguarda Nacional Italiana. A runa Eiwas foi usada pelos ajudantes pessoais de Hitler, como Rudolf Hess. A runa Hegel simbolizava a fé inabalável na filosofia nazista. Apareceu na Honoring SS uma condecoração pessoal de Heinrich Himmler, líder das SS, e era concedida a oficiais superiores. A runa da vida representava famílias racialmente valiosas. A runa da morte era a versão invertida da runa da vida. Foi utilizada pelas SS para simbolizar a morte em documentos e marcadores de túmulos, substituindo o símbolo tradicional da cruz. A runa Tiwaz foi associada ao deus Tyr e à guerra, simbolizando a liderança militar e a batalha na ideologia das SS. A Cruz de Ferro teve origem como uma condecoração militar no Reino da Prússia e continuou através do Império Alemão e da Alemanha nazista. Seu design deriva do emblema da Ordem Teutônica do século XIII. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas modificaram a Cruz de Ferro adicionando uma suástica à medalha. Após a guerra, a medalha foi descontinuada, mas depois foi adotada por neonazistas e supremacistas brancos como símbolo de ódio. Nos Estados Unidos, a Cruz de Ferro tornou-se popular entre motociclistas fora da lei como símbolo de rebeldia, mas também apareceu em logotipos de várias empresas. Como resultado, a Cruz de Ferro agora também é usada em contextos não nazistas, especialmente nos Estados Unidos, embora seu significado possa variar. A cruz celta, originalmente uma forma de cruz cristã com um anel, surgiu na Irlanda em regiões evangelizadas entre os séculos 9 e 12. No entanto, o símbolo foi sequestrado nas décadas de 30 e 40. Os nazistas noruegueses o adotaram e, em anos mais recentes, tornou-se um elemento básico para os neonazistas, a Ku Klux Klan e outros grupos supremacistas brancos. Eles utilizam uma versão quadrada da cruz celta em vez do design cristão alongado tradicional. Essa versão agora é amplamente reconhecida como um símbolo genérico de ódio, desconectado de seu contexto original. A Cruz do Sol Quebrado é uma variação da roda solar, cuja origem remonta a tempos pré-históricos e a culturas desde a Escandinávia até a Índia. Tipicamente, é uma cruz equilátera dentro de um círculo e era um símbolo da Idade do Bronze que representava o sol, a vida ou a espiritualidade em muitas tradições. No entanto, sua versão com braços quebrados, que se assemelham a uma suástica curva, adquiriu conotações sombrias dentro do simbolismo nazista. A Sociedade Thule, um grupo ocultista proto-nazista ativo no início do século XX, adotou essa cruz do sol quebrado como seu emblema. Eles a vinculavam a uma suposta origem ariana pré-cristã, afirmando que o povo alemão descendia de antigas civilizações avançadas como a hindu, persa e greco-romana. Isso fazia parte de sua narrativa pseudocientífica mais ampla sobre a superioridade ariana, e a cruz do sol representava essa linhagem mítica. O símbolo também foi adotado pelo Movimento da Fé Alemã, um grupo religioso da era nazista que buscava substituir o cristianismo por um sistema de crenças enraizado no paganismo germânico. A 5ª Divisão Panzer SS, que operou na frente oriental, também usou a Cruz do Sol Quebrado como parte de sua insígnia. O Sol Negro, também conhecido como Roda Solar ou Sonnenrad em alemão, é outro antigo símbolo cooptado pelos nazistas. Originalmente encontrado na simbologia de culturas como a nórdica antiga e os celtas, a roda solar possui inúmeras variações. Na Alemanha nazista, esse símbolo ganhou destaque por meio de sua associação com as SS, particularmente sob Heinrich Himmler, que o exibiu de forma proeminente no castelo de Wewelsburg. A versão popular entre os supremacistas brancos modernos consiste em 2 círculos concêntricos com 12 raios curvos que emanam para fora, muitas vezes em combinação com outros símbolos, como a suástica no centro. Embora o Sol Negro tenha vínculos claros com a ideologia nazista e seja adotado por grupos neonazistas na atualidade, símbolos semelhantes são utilizados em vários contextos culturais ao redor do mundo. Portanto, nem sempre está conectado com o nazismo. O trícele é um antigo símbolo celta com 3 segmentos curvos ou articulados que se espiralam a partir de um centro. Esse símbolo
símbolo possui várias formas, incluindo uma que se parece com uma suástica de 3 pontas, ou com linhas curvas e espirais. Embora o trícele tenha raízes antigas, os nazistas o adotaram. Após a Segunda Guerra Mundial, o grupo supremacista branco sul-africano Afrikaner Weerstandsbeweging o utilizou em seu logotipo. Eles substituíram a suástica por um trícele que se assemelha a 3 setes entrelaçados, o que agora está fortemente ligado à supremacia branca. Esse trícele é frequentemente visto em logotipos de skinheads racistas, como o Blood and Honor, e é uma tatuagem comum nessa cena. Símbolos numéricos nazistas. Os neonazistas usam números como códigos. Por exemplo, em grafites ou tatuagens, 18 representa Adolf Hitler, com A e H como a primeira e a 8ª letras do alfabeto. 88 significa Heil Hitler, fazendo referência à saudação nazista com a 8ª letra. 14 refere-se às 14 palavras de David Lane. Ele era um neonazista americano e fundador da organização terrorista dissolvida The Order. E temos também o 111, um código numérico utilizado pelos Cavaleiros Arianos, uma gangue carcerária de Idaho. O logotipo da divisão Atomwaffen apresenta um escudo no estilo das Waffen SS, com um trevo e o símbolo de advertência de radiação. Às vezes está rodeado de uma guirlanda, um elemento comum nos logotipos supremacistas brancos. Atomwaffen, que significa armas atômicas em alemão, é um grupo neonazista que começou nos Estados Unidos em 2016 e se tornou infame mundialmente por sua violência extrema, incluindo assassinatos e terrorismo. O punho ariano, ou punho do poder branco, é um punho fechado em posição vertical que simboliza o desafio e o poder. Originalmente, um símbolo do poder negro, na década de 1960, foi apropriado pelos supremacistas brancos na década de 1980, substituindo o punho de pele escura por um branco, muitas vezes usado para significar o orgulho branco. As faces. Esse feixe de varas com um machado simboliza o poder e a autoridade. Originário dos etruscos e adotado pela Roma antiga, representava o poder de um governante. Com o tempo, tornou-se um símbolo da autoridade governamental, aparecendo na heráldica, em símbolos americanos como a moeda de 10 centavos de mercúrio e no Congresso. No século XX, Benito Mussolini adotou o símbolo para seu movimento fascista na Itália. Na década de 2000, grupos supremacistas brancos como Vanguard America, Patriot Front e o Movimento Nacional Socialista começaram a usar as faces porque elas não carregam o estigma da suástica. Os martelos cruzados, utilizados pelo violento grupo skinhead Hammerskins, apresentam 2 martelos sobre uma roda dentada, frequentemente nas cores da bandeira nazista. Eles utilizam esse logotipo em nível mundial, com variações que refletem as cores ou símbolos locais. A bandeira imperial alemã. Essa bandeira mais antiga do Império Alemão é frequentemente utilizada por neonazistas alemães como substituto da suástica proibida. Embora a bandeira original não tivesse nenhum significado racista ou antissemita, foi cooptada por neonazistas na Alemanha, Europa e Estados Unidos para sinalizar sua ideologia. O símbolo das SA, abreviação de Sturmabteilung, representa os camisas marrons de Hitler, forças paramilitares utilizadas para intimidar os oponentes antes e depois da ascensão de Hitler ao poder. Depois de 1934, quando muitos líderes das SA foram assassinados, ela foi ofuscada pelas SS. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns neonazistas, particularmente na Europa, adotaram o símbolo das SA, já que outras imagens nazistas foram proibidas. O símbolo do martelo e da espada foi utilizado pelos seguidores do strasserismo, uma forma mais radical de nazismo, conhecida como strasserismo. Essa ideologia, liderada por Otto e Gregor Strasser, enfatizava o nacionalismo revolucionário e o antissemitismo econômico, opondo-se tanto ao comunismo quanto à versão do nazismo de Hitler. O strasserismo encontrou apoio dentro das Sturmabteilung, mas foi eliminado por Hitler durante a Noite das Facas Longas em 1934, com a morte de líderes-chave, incluindo Gregor Strasser. A bandeira da Frente Negra, que simbolizava o partido de Strasser, ainda é usada por neonazistas como uma alternativa à bandeira nazista proibida. A flecha cruzada, ou estrela cruzada, tem origem no Partido da Cruz Flechada, um partido fascista húngaro ativo entre 1935 e 1945. Esse partido estava alinhado com a Alemanha nazista, promovendo políticas antissemitas e participando de atrocidades durante a guerra. Nas décadas posteriores,
O símbolo foi adotado por grupos neonazistas e supremacistas brancos ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, serve como logotipo do movimento nacionalista, um pequeno grupo com sede no Mississippi. Sacerdócio de Finéias remonta a um livro de 1990, escrito por um supremacista branco e seguidor da identidade cristã, Richard Hoskins, intitulado Vigilantes da Cristandade, a história do sacerdócio de Finéias. Segundo Hoskins, esse suposto sacerdócio consiste em vingadores que cometem atos violentos para defender a pureza racial e a lei de Deus, inspirando-se em Finéias, uma figura do Antigo Testamento que matou um israelita por casar-se com uma mulher estrangeira para proteger a pureza de Israel. Apesar das afirmações dramatizadas no livro, não existe um sacerdócio de Finéias organizado, ao menos não oficialmente. A ideia ganhou certa atração em meados da década de 1990, quando indivíduos que realizaram assaltos e atentados nos Estados Unidos afirmaram ser sacerdotes de Finéias. No entanto, o conceito é principalmente simbólico e tornou-se mais um meme entre os adeptos radicais da identidade cristã. O símbolo é um P com uma linha horizontal que o atravessa e serve como marcador dessa ideologia de nicho. Ainda assim, há algumas fotos de tatuagens com esse símbolo. O emblema da granada cruzada representa a Brigada Dirlewanger, uma notória unidade das Waffen-SS liderada por Oskar Dirlewanger. Conhecida por sua extrema brutalidade, a brigada esteve envolvida em atos horríveis durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a repressão à Revolta de Varsóvia, em 1944. A unidade de Dirlewanger ganhou reputação de sadismo e atrocidades, mesmo dentro das Waffen-SS, botas e cadarços. Nos anos 70, os skinheads na Grã-Bretanha adotaram botas de trabalho com bico de aço como parte de seu estilo, o que se associou à violência. Os skinheads racistas costumam usar cadarços vermelhos ou brancos para se identificarem, e o amarrado em escada é comum para evitar os cadarços cruzados. Alguns até fazem uma tatuagem com esse símbolo na cabeça. Não se esqueça de apoiar esse tipo de conteúdo se inscrevendo no canal e conferindo este outro vídeo muito curioso que com certeza vai te surpreender.